financeira. Vamos lá, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte. Primeiro, hoje eu ia começar com expressões matemáticas, só que não. Eu vou começar hoje com base no enriquecimento ainda maior do nosso aprendizado de matemática financeira. Eu vou trabalhar com vocês agora hoje sobre potenciação e radiciação. Eu só vou passar os conceitos e as propriedades, e eu vou dar alguns exemplos, só para vocês conhecerem. Por quê? Porque mais para frente a gente vai começar, por exemplo, expressões matemáticas, não expressões matemáticas, mas em equação de primeiro grau, irá ter exercício onde a gente vai utilizar essas propriedades de radiciação e potenciação. Tá certo? E também mais para frente, nos juros, por exemplo, juros compostos, a gente usa a potenciação. Então, eu quero relembrá-los sobre esses conceitos de potenciação e radiciação, que provavelmente vocês não lembram da escola. Ou alguém lembra dessas propriedades? Todo mundo sabe fazer? Mais ou menos, né? Bom, vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui. Está aqui. Pronto. Está todo mundo vendo? Deixa eu colocar vocês aqui na minha frente, aqui, para eu ficar conversando com vocês aqui na frente, tá? Bom, primeiro, potenciação. A potenciação é uma maneira encontrada para representar uma versão abreviada de uma multiplicação em sequência de fatores iguais. Primeiro, antes de mais nada, o que são fatores? Não sei se vocês lembram da aula de multiplicação. Multiplicação é aqui, ó. X vezes Y é igual a Z. Sendo que o Z aqui, ó, ele é o produto. E o X e o Y a gente chama de fatores. Lembra da palavra, fatores. Toda vez que a gente ouvir falar fatores, significa que são os elementos que estão sendo multiplicados. Perfeito? Não precisa escrever, porque essa explicação vai ter numa apostilinha que eu vou passar para vocês, que eu montei ela, tá certo? Com toda a explicação dessa aula. Ok? Bom, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, é uma maneira que foi encontrada para você representar de uma maneira mais simples, mais abreviada, uma sequência, uma multiplicação de sequência de fatores iguais. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Como é que a gente representa isso em nível de potenciação? 1, 2, 3, 4, 5, isso aqui é 2 à quinta potência. Perfeito? Então, esse é o conceito básico de potenciação. E o porquê da existência da potenciação na matemática. Agora, a potenciação, ela é representada da seguinte forma. Por exemplo, se você tem um número aqui, 5. O número pelo qual você vai... O número que vai ser multiplicado, o nome dele é base. A quantidade de vezes que esse número vai ser multiplicado é denominado expoente. E o resultado dessa potenciação é justamente a potência. Então, essa nomenclatura, vocês devem lembrar sempre dessa nomenclatura, não só para nossas aulas. Para nossas aulas, eu sempre vou dar suporte para vocês, mas, de repente, numa avaliação, numa prova, no vestibular, num concurso público, o cara vai simplesmente falar esses nomes aí e você vai ter que saber identificar dentro da potenciação qual o elemento que ele está citando. Lembra da multiplicação? Fator vezes fator igual a produto. Na divisão, o resultado não é quociente. No caso da potenciação, o resultado é potência. Potência é o resultado. Perfeito? Bom, então, nessa representação que a gente tem aqui, ó, nós temos, por exemplo, aqui o 5 elevado a 3. O 5, ou seja, a base, é o número que é multiplicado repetidas vezes. O expoente, que é o 3, é a quantidade de vezes que a base, que é esse número 5, que é a base, é repetida.
sendo multiplicadas entre eles. E já a potência representada por esse número aqui é exatamente o resultado dessa multiplicação. No caso aqui, eu tenho a base, que vai ser multiplicada repetidas vezes, em quantas vezes? 3 vezes. Aí você faz a multiplicação. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Perfeito? Vou dar outro exemplo aqui para vocês. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Como é que eu represento isso aqui através de uma potenciação? A minha base eu sei que é 2, e ela vai ser, e o expoente é 1, 2, 3, 4, 5, 6. O expoente é 6. E se eu quiser saber qual é a potência desse número aqui, eu multiplico. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Opa, certo? A mesma coisa, ó, outro exemplo. 3 vezes 3 vezes 3. Isso representado com uma potenciação é 3 ao cubo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Isso aqui é 27. A potência é 27, a base é 3 e, coincidentemente, o expoente também é 3. E quando o expoente é 3, a gente fala cubo. E quando o expoente, por exemplo, é 2, a gente fala, no caso aqui, 4 ao quadrado. Quadrado. Eu sei que são conceitos bem básicos, mas é interessante, é importante vocês relembrarem esses conceitos, tá certo? Ok? Até aí todo mundo tá seguindo? Ok? Se prepara quando a gente chegar em radiciação, tá? Se prepara. Vamos preparando o espírito aí. Bom, existem algumas regras na potenciação, e essa regra, por exemplo, eu tenho certeza que vocês não aprenderam na aula de matemática, que é a regra par e ímpar. Vou ver aqui se eu tenho aqui a regra par e ímpar aqui, não sei se eu coloquei. Ah, tem. Regra de par e ímpar. Não é par vezes ímpar, não, tá? É par e ímpar, eu coloquei errado aqui. Então, uma das regras, dessa regra diz o seguinte: qualquer número par ou ímpar, elevado a um expoente par, sempre tem resultados positivos. Por exemplo, quando eu pego aqui o 4 e elevo ao quadrado, o 4, ele é par. E o expoente é par. No caso aqui, o número sempre vai ser positivo. 16. Por exemplo, agora eu vou elevar ao menos 4. Ó. Menos 4 elevado ao quadrado. Isso aqui seria o quê? Menos 4 vezes menos 4. Quanto é menos 4 vezes menos 4? Diz aí para mim alguém. Menos 16, mais 16? 16, positivo. Por que 16 positivo? Porque menos, com menos sinais iguais, numa multiplicação, o resultado é positivo. Então, menos 4 ao quadrado dá 16. Então, qualquer que seja o número, qualquer que seja a base, qualquer que seja a base, se o expoente for par, independente se o número é positivo ou negativo, o resultado sempre vai ser positivo. Tá certo? Vou dar um outro exemplo mais simples também, ó. Eu tenho aqui 2 elevado a 4. Então, aqui é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Agora, se eu tivesse menos 2 elevado à quarta potência, quanto é que daria aqui, ó? Isso aí que seria menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2.
Então, na regra, já vai aprendendo a regra de expressões matemáticas, é que a gente tem que executar qualquer operação da esquerda para a direita. Então, vamos fazer a primeira operação aqui. Menos 2 vezes menos 2, dá quanto? Quatro. 4. 4 positivo ou negativo? Positivo. Positivo, porque menos com menos dá mais. Aí esse 4 aqui, eu vou multiplicar com esse menos 2 aqui, ó. 4 vezes menos 2 dá quanto aqui? Mais 4. Vezes menos 2 dá quanto aqui? Quanto dá 4 vezes 2, Andréa? Menos 2? Quanto dá 4 vezes 2? Não se preocupa com o sinal. Quanto é 4 vezes 2? 8. 8. Agora, vamos pensar. É positivo ou negativo o 8? Silvia? Positivo. É positivo ou negativo? Positivo. Não é positivo, porque esse aqui, ó, é Negativo. positivo e esse aqui é negativo. Sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, agora eu tenho menos 8 e vou multiplicar esse menos 8 por esse último menos 2 aqui, ó. Menos 2. 8 vezes 2 dá quanto? 16. 16. Positivo ou negativo? Positivo. Positivo, porque menos com menos dá mais. Então, 2 elevado a 4 e menos 2 elevado a 4 vai dar 16. Positivo. Então, é o que dita a primeira regra. Números pares ou ímpares, qualquer tipo de número, elevado a um expoente par, o expoente é esse cara aqui de cima, ó, o expoente par, o resultado sempre vai ser positivo. O que não acontece é o contrário. Vou passar o contrário aqui, ó. Ao invés de 2 elevado a 4, assim, eu vou colocar aqui, ó, menos 2, ó, menos 2 elevado ao cubo. Isso aqui é igual a menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Aí vamos fazer a conta, ó. Menos 2 vezes menos 2 dá 4 positivo, porque menos com menos dá mais. Esse 4 positivo eu vou multiplicar por esse menos 2 aqui, ó. 4 vezes menos 2. Eu sei que dá 8 e vou ver o sinal. Opa, aqui é positivo, aqui é negativo, então aqui é negativo, ó. Então, quando quando a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado sempre dá negativo. Ok? Essa é uma regra. A regra do par e ímpar. Alguma dúvida aqui? Posso continuar? Vamos lá. Eu sei que é coisa básica, mas é necessário, tá bom? Para a gente relembrar. Bom, quando você tem uma potência cuja base é positiva e o expoente é negativo, por exemplo, a base aqui é positiva e o expoente é negativo, certo? O resultado é o inverso da base elevada ao expoente positivo. Agora, vocês assistiram aquele meu vídeo de interpretação de textos matemáticos? Se assistiram, não sei se eu passei, eu acho que eu passei. Se assistiram, Eu assisti. vocês sabem que, por exemplo, se eu tenho um número 3 aqui, ó, o inverso do número 3 é 1 sobre 3. Se eu tenho um número 4 aqui, o inverso do número 4 é 1 sobre 4. Se eu tenho um número aqui, o inverso desse número é 1 sobre o número. Então, dado uma potência cuja base é positiva, tá certo? Cuja base é positiva, e o expoente é negativo, o resultado é o seguinte, ó. O resultado é 1, olha, 1 sobre 5 elevado ao expoente positivo. Perfeito? Compreenderam? Então, isso aqui é 1 sobre 5 elevado ao cubo. Vou pegar outro exemplo aqui, ó. 2
elevado a menos 4. Isso aqui é o inverso do 2, 1 sobre 2, elevado ao expoente, só que agora o expoente vira positivo. Perfeito? Porque é impossível você resolver essa equação aqui. É impossível você resolver. Agora, aqui é possível você resolver. Certo? Aqui é possível você resolver. Se você pegar as propriedades que já passei para vocês da fração, você vai ver que isso aqui é igual a 1 elevado a 3, 5 elevado a 3. Aí é só calcular isso aqui e fazer a divisão. Aqui não dá para você fazer conta nenhuma nesse jeito aqui, ó. Desse jeito não dá para fazer conta, não. Perfeito? Agora, aqui dá para fazer a conta. Ó. Quando você tem 1 sobre 2 elevado a 4, dá para fazer. Porque aqui, na realidade, é 1 sobre 16. Aí você faz a conta. 1 dividido por 16, faz a conta e sabe qual é o resultado da conta. Aí você sabe quanto é que é 2 elevado a menos 4. Mas esse 1 elevado a 3, 5 elevado a 3, tem que multiplicar ou somar? Não, não. Aqui é só, você pega esse 1 elevado a 3. Quanto é 1 elevado a 3? É 1, não é? Quanto é 5 elevado a 3? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 3, 125. Então, é 1 sobre 125. Aí você faz a conta. Você chega lá e faz 1 dividido por 125. Aí você faz a conta, você vai achar uma... Provavelmente aqui, com certeza, isso aqui é um número decimal. Vai ser 0,2. Decimais. Tá certo? Bom, essa aqui é uma outra regra. Agora, vou passar para vocês agora as propriedades da potenciação. Propriedades da potenciação. Primeiro, qualquer número natural elevado ao expoente 1, então, por exemplo, mas antes, o que é número natural? Me diz aí, o conjunto, o que é que perfaz o conjunto dos números naturais? Vocês lembram ou não? Lembra dos números racionais e irracionais? Expliquei para vocês, né? Números racionais são números que têm lá a dízima periódica e números irracionais, a dízima não é periódica, né? Isso é o conjunto. Aí tem o conjunto dos números, e temos também o conjunto dos números reais, que são todos os números, e temos o conjunto também dos números naturais. Vou explicar para vocês. Os números naturais, vou até colocar em vermelho, vou anotar aqui que eu vou colocar em vermelho na apostilinha que eu vou passar para vocês na explicação, tá? Que seria o conjunto de números naturais. Os números naturais, ele é representado pela letra N. E o conjunto de números... Oi, boa noite, Silvana. E o conjunto de números naturais é formado por todos os números que são, ao mesmo tempo, inteiros, certo? Inteiros e positivos. Então, é 0, 1, 2, 3, até o infinito. Números naturais são números que são inteiros, ou seja, tem fração aí? Não tem. Número natural, não existe fração. Número natural não tem números decimais. Então, todos os números que são simultaneamente inteiros e positivos. Número natural, menos 1 é número natural? Não é. Então, em outras palavras, todo número que é inteiro e positivo é natural. Inclusive o zero. Inclusive o zero. O zero é inteiro e não é negativo, concorda comigo? Se ele é inteiro e não é negativo, ele também é um número natural. Só que vocês têm que tomar cuidado com uma coisa, lembrei agora, eu até ia esquecendo de passar para vocês. Vou ver se depois eu anoto aqui para colocar na apostila. Veja bem, muitas vezes o pessoal coloca número natural que não é nulo. Ou seja, número natural que não contém o zero, cujo zero não está no conjunto. Quando aparecer esse símbolo aqui, ó, N com um asterístico aqui, vocês estão vendo esse N com asterístico? Quando se aparecer isso aqui, esse conjunto aqui são os números naturais inteiros menos o zero. Vocês lembram que a professora de matemática ensinou isso para vocês?
Está lembrado, Silvana? Perfeito? Vamos lá. Lembra agora. Então, já sabemos o que é número natural. Tá? Inteiro, não tem decimal, não tem fração, não tem nada. E positivo é o conjunto de números naturais. Então, vamos à primeira propriedade da potenciação. Vou ver aqui se eu estou pulando propriedade. Então, é essa mesmo. Então, qualquer número natural elevado ao expoente 1, por exemplo, eu tenho o número 4 aqui, ó, 4 elevado a 1, qualquer número natural elevado ao expoente 1, expoente, ó, expoente aqui, ó, expoente 1, o resultado é o próprio número, é a própria base. Base, ó, base. Perfeito? Nossa senhora, já está terminando o tempo? Estou contando. Que coisa estranha. Apareceu agora. É que eu estou pedindo para avisar 15 minutos antes. Então, o que acontece? Vou dar outro aqui, ó. Esse aqui é um número natural. Elevado a 1, o zero, o resultado é zero. 2 elevado a 1 é 2. 3.457 elevado a 1, o resultado é 3.457. Não pode confundir, dona Andréia, certo? Não pode confundir, tá? Uhum. Vamos para outra propriedade. Qualquer número natural não nulo significa o quê? Número natural não nulo é esse carinha aqui, ó. Significa o quê? Quando vem esse número aqui, o N com asterisco. O que significa quando aparece o N com asterisco? Significa que são números naturais, positivos, inteiros, menos o zero. Então, qualquer número natural não nulo, elevado ao expoente zero, é igual a 1. Por exemplo, 4, que é um número natural, não é zero. Elevado a zero é igual a 1. Qualquer número natural não nulo, elevado ao expoente zero, é igual a 1. Não confundir com o número elevado a 1, hein? O número elevado a 1 é o próprio número. Não é isso. Então, qualquer número, por exemplo, 4.873 elevado a zero, nem se preocupa, o resultado é 1. Agora, veja bem. Pô, mas o zero, ele também é um número natural. Então, quer dizer que zero elevado a zero não existe? Na matemática pura, o zero elevado a zero, ele é considerado como um número indeterminado, é uma indeterminação na matemática pura. Mas, percebam o seguinte, quando existe um cálculo, uma questão de prova, uma questão de vestibular, uma questão de teste em empresa, que apareça esse número aí, neste caso, convencionalmente, ou seja, existe uma convenção que quando acontecer isso em cálculo, também o zero é válido, deixa de ser indeterminado e o resultado é 1, do mesmo jeito. Na matemática pura, o zero elevado a zero é indeterminado. Não funciona. Mas em cálculo, lá, achando aqui para o planeta Terra, o zero pode ser utilizado sim em cálculo. Então, qualquer número elevado a zero, e é número natural, certo? O resultado é igual a 1. Perfeito? Números naturais, inteiros e positivos. Tá? Vamos a outra propriedade. Qualquer potência cuja base é o número 1, então aqui a base, aqui, ó. Qualquer potência cuja base é 1, então eu tenho aqui 1 é a base. Tem como resultado o número 1. Por exemplo, 1 elevado a 4. Isso aqui não é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1? Quanto é 1 vezes 1? 1 vezes 1, 1 vezes 1, dá 1. Qualquer número, qualquer potência cuja base é 1, por exemplo, 1 elevado a 4.874. Isso aqui é igual a 1. Porque, na realidade,
seguindo o conceito de potência, a base é multiplicada n vezes. Então, 1 multiplicado por ele mesmo, n vezes, 4.874 vezes, o resultado sempre vai ser 1. Perfeito? Tá facinho até agora para entender, né? Perfeito? Tá complicado? Não, né? Vamos lá. Começando tranquilo, a gente tem tempo, numa boa. Vai avisando aí se termina o tempo, hein? Bom, aí começa a complicar um pouquinho em termos de raciocínio. No produto, deixa eu ver se é esse mesmo. No produto de potências de mesma base, produto de potências de mesma base são bases multiplicadas. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, 2 elevado, por exemplo, a 2, multiplicado pela mesma base, 2 elevado a 3. Então, um produto de potências de mesma base, a gente deve conservar a base. Então, esse é o resultado dessa conta aqui que a gente faz. Conserva a base, 2, e soma os expoentes. Os expoentes é 2 e 3. 2 mais 3, 5. Ó. Vamos fazer a conta? Vamos fazer a conta aqui? 2 ao quadrado é quanto? Não é 4? Vezes 2 ao cubo não é 8? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 8 é quanto? Quanto é 4 vezes 8? 32. 32. Vamos agora calcular aqui, ó. Aqui é 2 a quinta potência, né? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Todo mundo compreendeu essa propriedade da exponenciação, da potenciação? Eu tenho mania de falar exponenciação, mas o certo é potenciação, tá? Então, se eu falar exponenciação, lê-se, escuta-se potenciação. Eu tenho mania de falar exponenciação. Bom, outra propriedade que é o inverso. Se na multiplicação, vamos dizer aqui, eu tenho aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Eu somei, eu mantive a base e somei os expoentes. Numa divisão, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, 2 ao cubo dividido por 2 ao quadrado, o que eu faço? Se na multiplicação eu somo os expoentes, na divisão, a divisão não é o contrário da multiplicação? Se na multiplicação eu somei os expoentes, na divisão eu faço o que com os expoentes? Primeiro, eu mantenho a mesma base, e o que é que eu faço? O que se você desconfia que eu devo fazer com os expoentes? Na multiplicação, eu somei os expoentes. Na divisão, que é o contrário da multiplicação, eu vou fazer o quê com os expoentes? Qual é o contrário da soma? Subtrair. Subtrai. Então, 2 ao cubo, 2 ao cubo dividido por 2 ao quadrado é igual a 2 a 2. 2 elevado a 1, qualquer número elevado a 1 é o próprio número. Lembra lá em cima, que eu falei para vocês anteriormente? Vamos fazer a conta disso aqui, ó. 2 ao cubo não é 8? Dividido 2 ao quadrado não é 4? Quanto é 8 dividido por 4? 8 dividido por 4 dá quanto? 2. 2. Certo? Olha a rapidez com que eu fiz essa conta aqui, ó. Já achei o 2 direto, ó. Não tive que fazer a conta, não tive que fazer a conta e depois fazer a divisão. Não tive que fazer nada disso, já fui direto. Professor, vai cair, já é 1h10. Falta 1 minuto e 1h32. 30. Falta 1 minuto e 30. Dá para eu dar outros exemplos para vocês aqui, tá? Vou dar outro exemplo disso aqui. 5 ao cubo menos 5 elevado a 1. Igual a quanto? 3 menos 1, 2. Isso aqui é 5 ao quadrado. 5 ao cubo é quanto? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125
menos 5. Desculpe, não é menos, é vezes, desculpa, vezes. Vou repetir isso aqui, não é menos, é nem vezes, é dividido. Desculpa, vou resolver, fazer tudo de novo, tá? Então, eu tenho, por exemplo, 5 ao cubo dividido por 5 é igual a 5, mantenho a base e subtrai os expoentes, 5 elevado ao quadrado. Aí eu tenho aqui 125, que é 5 ao cubo, dividido por 5, que é 5 elevado a 1. Quanto é 5 ao quadrado? 5 vezes 5, 25. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos ver? 125 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10, sobra 2. Baixo 5, e aqui dá 5. 5 vezes 5, 25, sobra 0. 25. Só que ao invés de eu fazer essa conta aqui, grandona, aqui não precisei fazer conta, e depois fazer essa divisão aqui, ó, eu simplesmente subtraí os expoentes, achei 5 ao quadrado e multipliquei 5 vezes 5, 25, que é a resposta dessa questão. Perfeito? Vamos a outra propriedade. A potenciação ela tem muitas propriedades, tá? Tem pelo menos tem 8 propriedades. Outra propriedade da potenciação é a seguinte: potências de potências. Por exemplo, vamos dizer que eu tenha 4 ao quadrado, isso aqui elevado, por exemplo, a 5. Quando acontece uma situação dessa, sabe o que eu faço? Quando eu tenho potências de potências, eu mantenho a base e multiplico os expoentes. O resultado dessa equação aqui é 4 elevado a 2 vezes 5, 10. Vamos fazer um mais simples aqui para vocês verem. Ó. Eu tenho, por exemplo, 2 ao quadrado, elevado, tudo isso elevado ao quadrado. Isso aqui, na realidade, é 2, mantenho a base e multiplico os expoentes. 2 vezes 2, 4. Vamos fazer essa conta aqui na unha. 2 ao quadrado é 4. Então, é 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Está aqui. E aqui? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, essa é uma outra propriedade. Ou seja, potências e potências, a gente mantém a base e multiplica os expoentes. Ok? Agora, vamos lembrar de uma, como é que fala? Vamos lembrar de uma característica, vamos lembrar de uma propriedade, aquela propriedade distributiva da multiplicação. Nós temos, por exemplo, potência de produtos, né? Na potência de produtos, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, 2 vezes 3 é um produto, não é? Isso aqui, elevado, por exemplo, a 2, significa que eu posso fazer o seguinte, isso aqui é igual a 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Vamos ver se dá certo isso aqui? Tá? Ou seja, na potência de produtos, o expoente dos fatores, de cada um dos fatores, lembra de fator da multiplicação, isso aqui é um fator, isso aqui é o fator da multiplicação. Tá? Na potência de produtos, isso aqui é um produto, na potência de produtos, tá? O expoente de cada um dos fatores é o mesmo que o expoente geral. O expoente geral é esse aqui, ó. Então, 2 vezes 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, 2 vezes 3 é 6. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Aqui, ó, é igual 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 9, 36. É outra propriedade. Ah, professor, eu vou saber disso, vou lembrar disso. Você vai lembrar porque você vai ter isso no papel, tá? Inclusive, eu vou usar esses mesmos exemplos aí. Os exemplos que não estão aqui, mas estou inventando. Às vezes pode ser que um exemplo a gente pague em mico, mas não tem problema nenhum. Eu vou colocar na apostila, tá certo? Oi, Amanda, boa noite. Então, e a última
a última propriedade é o seguinte. Na multiplicação de potências com o mesmo expoente, por exemplo, 2 ao quadrado multiplica 4 ao quadrado. Então, na multiplicação de bases diferentes, com o mesmo expoente, tá? O que a gente faz? É o inverso da outra. Devemos conservar o expoente e multiplicar as bases. Eu conservo o expoente, ó, 2, e multiplico as bases. 2 vezes 4. Isso aqui é o contrário. Eu estou fazendo o inverso que nós acabamos de fazer. Então, 2 ao quadrado é 4, vezes 4 ao quadrado é 16, não é isso? Isso é igual ao quê? 2 vezes 4, 8. Aqui é 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é quanto? 8 vezes 8? 64. Quanto é 4 vezes 16? Ó, 16 vezes 4. 6 vezes 4, 24, vão 2. 4 vezes 1, 4. E 2, 6. 64. Então, na multiplicação de potências, tá? Com o mesmo expoente, lembra do expoente aqui, ó? Com o mesmo expoente, devemos conservar o expoente e multiplicar as bases. Perfeito? Até aqui, vocês compreenderam que está difícil de entender? É claro que vocês não vão lembrar, é difícil de lembrar. Mas com a apostila na frente, você pode relembrar sem problema, e quando chegar numa situação dessa, a gente vai relembrar essas propriedades, tá certo? Até aí, vocês estão com alguma dificuldade de entendimento? Não, professor. Vamos lá. Vamos partir agora para a radiciação. Professor, só uma pergunta. Mas quando, por exemplo, a base for diferentes e o expoente também for diferentes? Não entendi. Quando a base, né, é diferente e o expoente também for diferente. Não tem jeito. Calcula um expoente, calcula um e multiplica pelo outro. Não tem jeito. Aí não tem jeito. Certo? Agora, tem lá da multiplicação, né? A multiplicação você soma, né? Mas só que tem que ser a mesma base. Se as bases são diferentes, os expoentes são diferentes, não tem jeito. Você tem que calcular a potência de um e calcular a potência de outro e multiplicar os dois resultados, as duas potências. Tá certo? Não tem jogada. Você só usa essa propriedade aqui, você só usa essas propriedades de acordo com as condições que eu passei para vocês agora. Vamos lá para a radiciação, tá? Então, eu não quero me estender muito. Eu vou tentar fazer as propriedades da radiciação até o momento que der mais ou menos umas 10 ideias no máximo para a gente poder descansar, porque é muita informação para vocês. Mas vamos seguir. Então, radiciação, ela é a operação inversa da potenciação. Então, a gente pode encontrar o resultado de uma raiz buscando a potenciação. E essa potenciação que tem tem como resultado a raiz proposta. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Tá? Se você tem, antes disso, vou explicar a nomenclatura da radiciação. A radiciação, a nomenclatura é assim, ó. O que acontece aqui? Esse desenho aqui, o nome dele é radical. Esse carinha aqui, esse número que aqui está fora do radical, é o índice da raiz. O número que está dentro do radical é o radicando. E o resultado é a raiz. Tá certo? Vocês estão lembrando disso na matemática, não? Alguém está lembrando da matemática disso, não? Está lembrando, Adriano, tá? Então, nós temos isso. Nós temos, na radiciação, nós temos o índice, nós temos o radicando e temos a raiz. Então, a radiciação tem que repara que o radicando aqui, ó, ele é um número real. Tá? É um número real. O número real pode ser uma fração? Pode.
O número real pode ser uma fração, pessoal? O número real que eu expliquei para vocês? O número real são números inteiros e positivos. Então, ele não pode ser fração, não pode ser número decimal. Você nunca vai achar uma raiz assim, ó, de 2,1, tá? Não. Tem que ser um número real. Então, o que acontece? Numa fração, nota que o radicando é um número real, tem que ser um número real. O índice da raiz tem que ser um número natural. Desculpa, pessoal. Confundi a bola. Eu confundi a bola. Confundi real com natural. O radicando pode sim ser um número real. O número real é qualquer número. Número decimal, pode ser uma fração, pode ser tudo. Agora, o que não pode ser fração nem número decimal é o índice. O índice tem que ser um número natural. O índice de uma raiz, de uma radiciação, ele só pode ser um número natural, ou seja, inteiro e positivo. Não existe raiz cúbica ou menos cúbica, ou raiz de menos 5. Não. O radical tem que ser positivo e inteiro. Tem que ser um número, o quê? Número natural. O radicando não, pode ser 1/3, pode ser raiz quadrada de 4,1, pode ser o que você quiser. Tá certo? E o resultado, tá? É a raiz que a gente chama raiz enésima. A gente chama raiz enésima do quê? Do x, que seria, o x seria o resultado, a raiz desse comando aqui, dessa expressão aqui. Para tornar um pouquinho mais fácil o entendimento, a radiciação, na realidade, ela é a operação que a gente realiza quando a gente quer descobrir qual o número que, multiplicado por ele mesmo, uma determinada quantidade de vezes, dá um valor que a gente conhece. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vou tentar dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui. Vamos dar um exemplo. Qual é o número que, multiplicado por ele mesmo, qual é o número que, multiplicado por ele mesmo, 3 vezes, dá o resultado 125? A gente sabe que, para dar 125, esse x aqui é 5. Por quê? 5 vezes 5 vezes 5. Se você multiplicar 5 vezes 5 dá 25, 25 vezes 5 igual a 125. Então, qual é o número que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, dá como resultado 125? É o 5. Então, eu tenho aqui que 5 ao cubo é igual a 125. Agora, percebam o seguinte. Se a gente for escrever isso aqui, ó, na forma de raiz, como é que fica? Na forma de raiz, isso aqui fica dessa seguinte forma aqui, ó. Raiz cúbica de 125 é igual a 5. Portanto, o número 5 é o número que a gente estava procurando nessa questão que eu passei para vocês. Por exemplo, que número multiplicado por 3 vezes, que número multiplicado por 3 vezes, ele mesmo multiplicado por ele mesmo, 3 vezes, dá o resultado 8. A gente sabe que esse número é o 2. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 igual a 8. Então, eu sei que 2 ao cubo é igual a 8. Se eu passar isso, se eu representar isso na forma de raiz, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho a raiz cúbica de 8 é igual a 2, porque o 2 é um número que, multiplicado 3 vezes por ele mesmo, o resultado é 8. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Dá para compreender a relação entre a potência e a radiciação?
Está complicado para compreender? Se vou estar compreendendo a ligação, a relação entre um e outro. Está compreendendo? Domingas, tá? Deixa eu ver se a Dominga responde aqui pelo chat. Walter, está entendendo? Sim, professor. Beleza. Eu sei que para quem já sabe, são conceitos simplesinhos, mas estamos relembrando, tá certo? Lá na apostila, eu vou colocar sobre o símbolo da radiciação, essa parte aqui de índice radical, radicando raiz, eu vou colocar de outra forma, tá? Para vocês entenderem. Bom, vamos então partir para as propriedades da radiciação. Cadê? Propriedades da radiciação. Tá? Deixa eu ver o que tem mais. Ah, sim, propriedades, depois vamos ver se a gente consegue fazer eu acho que a parte de redução, de simplificação, a gente vai na outra aula. Vamos ver se dá tempo. Vamos lá. Propriedades da radiciação. Primeira propriedade da radiciação é a seguinte. Já que a radiciação é a operação inversa da potenciação, todo radical pode ser escrito na forma de potência. Por exemplo, se eu tenho aqui a raiz quíntupla de 4 elevado a 3, isso significa que, se eu for passar para a potência, significa que isso aqui é igual a 4 elevado a 3 sobre 5. Por que esse 4 elevado a 3 aqui? Porque toda vez que você vai resolver uma radiciação, uma raiz, você sempre tem que trabalhar com a fatoração dos números. Fatoração dos números. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, raiz cúbica, eu digo que raiz cúbica de 8, tá? Raiz cúbica de 8, ó. Vamos lá, como é que a gente calcula a raiz cúbica de 8? Então, nós temos aqui, depois lá no final da aula eu vou explicar como, tá? Eu vou fatorar, eu pego 8 e faço a fatoração. Dá 2, aqui dá 4, dá 2, aqui dá 2, aqui dá 2 e aqui dá 1, ó. Tá? Então, aqui, 2 vezes 2 vezes 2 é 2 ao cubo. Então, eu tenho aqui, ó, que isso aqui, ó, é 8 elevado ao cubo. E seguindo essa regra, essa propriedade, eu digo que isso aqui é igual, ó, todo radical pode ser escrito na forma de potência da seguinte forma. Eu pego o 8 aqui e 3 sobre 3. Sendo que esse primeiro 3 de cima aqui é o expoente do radicando. E esse 3 de baixo aqui é o meu índice. Então, como é que faz? 8 elevado a 3 sobre 3. 3 elevado a 3 é quanto? 3 vezes, dividido por 3, desculpe. 3 dividido por 3 é quanto? 1. Então, 8 elevado a 1. E como nós já aprendemos, qualquer número elevado a 1 é o próprio número. Então, raiz cúbica, tá? Isso é 2, desculpe, não é 8, é 2. Ó, 2 elevado a 3, tá? É 2 elevado a 3. É 2 elevado a 3. É 2 elevado a 1. É 2 aqui. A raiz cúbica de 8 é 2. Vou repetir isso aqui para eu gravar direitinho no vídeo. Então, eu tenho aqui raiz cúbica de 8. Vou fatorar 8. Aqui dá 2, 4, 2, 2, 2 e 1 e acabou. Isso aqui, na realidade, é raiz cúbica de 2 elevado ao cubo. E seguindo a regrinha dessa primeira propriedade, eu digo que isso aqui é igual a o 2 elevado. Esse cara aqui eu jogo para onde? O meu... Uma fração, né? Esse daqui, ó, que é o expoente do radicando, eu coloco no numerador, então é 3. E no meu índice eu coloco no denominador, 3. Aí eu tenho que 2 elevado a 3 sobre 3, 3 dividido por 3 dá 1, então é 2. Então eu sei que a raiz cúbica de 8 é igual a 2. E realmente é 2 vezes 2 vezes 2 igual a 8. Aqui não é 3 vezes? Olha aqui o radical. O índice é 3. Ok?
Vamos à segunda. Entenderam essa propriedade? Entendeu a propriedade? Tá? Vamos à outra propriedade. Tá? Bom, já que a segunda propriedade é a seguinte: multiplicando-se ou dividindo-se o índice e o expoente pelo mesmo número, o valor da raiz não se altera. Vou usar esse mesmo valor aqui, ó. 3 raiz cúbica de 8, tá? A gente já sabe que esse 8 aqui, na realidade, é 2 ao cubo. Ok? Então, eu tenho que, se eu pegar esse 3 e multiplicar por 2, e pegar esse cara aqui e multiplicar por 2, fica assim, ó, raiz sexta de 2 elevado a 6. E da mesma forma, se eu for resolver isso aqui, eu fico 2 elevado a 6 sobre 6, que é igual a 2. Da mesma forma, se ao invés de eu multiplicar, eu dividir. No caso aqui específico, olha o que eu faço, ó. Eu tenho 3, 2 elevado ao cubo. Normalmente, eu faço isso aqui, para tirar o 2 daqui, eu divido isso aqui por 3 e divido isso aqui por 3. Aqui dá 1 e aqui dá 1, o 2 pula fora da raiz, ele fica fora da raiz. Mas a gente não faz assim. Quando a gente encontra uma situação dessa aqui, ó, a gente simplesmente corta e o 2 pula fora da raiz. Vou dar um exemplo menos redondinho para vocês. Por exemplo, raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 16, calculando, fatorando, é 2, sobra 6, não é verdade? 12 dividido por 2 dá quanto? Desculpe, 16. É 16 dividido por 2 dá 8. Dividido por 2 dá 4. Dividido por 2 dá 2. Dividido por 2 dá 1. Acabou. Aqui é 2 à quarta potência. Então, aqui, na realidade, eu tenho essa raiz aqui, ó, 2 elevado à quarta. Aqui é 2 e aqui é 4. Se eu multiplicar essa raiz aqui, esse índice por 2, e multiplicar esse expoente por 2, fica assim, olha. 4, 2 elevado à oitava potência. 2 elevado à oitava potência é 256. Então, isso aqui fica raiz de quarta potência, 256. 256. Se eu for calcular isso, 256 dá 2, 100 e quanto? 120, quanto daqui? 256? Faz aí para mim, por favor. 256 dividido por 2. 128. 120 de cabeça, hein? 128. Dá 2. 64. Dá 2. 32. Dá 2. 16. Dá 2. 8. Dá 2. 4. Dá 2. 2. Dá 2. Acabou. Então, eu tenho aqui, ó, 2 jogos de 4, 2. Aqui é 2 à quarta e tenho aqui 2 à quarta. Olha o que acontece. Raiz quarta de 2 à quarta vezes 2 à quarta. Quando acontece isso, eu corto, e esses 2 aqui saem do radical. Fica 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, raiz quadrada de 16 é 4. E realmente é. Por quê? Porque 4 vezes 4 é 16. Não é assim, ó? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá o número 16? É o 4. 4 multiplicado 2 vezes por ele mesmo dá 16. Compreenderam? Certo? Está muito pesado? Está muito rápido a explicação? Domingas, você está entendendo, Domingas? Responde aí no chat, por favor. Ok, vamos lá. Ela não respondeu ainda, mas vamos lá. A terceira propriedade diz o seguinte.
Na multiplicação ou divisão de radicais, ó, o radical é esse cara aqui, ó, o radical é esse cara aqui, isso aqui é um radical. Na multiplicação na divisão de radicais com o mesmo índice, qual é o índice? O índice é esse cara aqui, ó. O índice é esse cara aqui. Realize essa operação com os radicandos e mantenha o índice no radical. Como é que seria isso? Vamos dar um exemplo aqui. E na apostila eu vou tentar colocar o mesmo. Eu tenho aqui, ó, por exemplo, uma multiplicação. Raiz cúbica de 9 vezes raiz cúbica de 3. Então, ó, uma multiplicação, no caso, com radicais de mesmo índice. Ó, o radical é 3, o índice é 3 e o índice é 3. Realize-se, faz o quê? Realize-se a operação com os radicandos. 9 vezes 3. E mantém-se o índice. Então, raiz cúbica de 9 vezes 3 é raiz cúbica de 27. Se a gente for fazer isso aqui, ó, 27, ó, dá 3. Dá quanto aqui? 9, 3, 3, 3, 1. Aqui, ó, é 3 ao cubo, não é isso? Então, raiz cúbica de 3 ao cubo. Corta esse 3 com esse 3, o 3 cai fora. Então, isso aqui é igual a 3. Raiz cúbica de 9 vezes raiz cúbica de 3 é igual a 3. Raiz cúbica de 27 é igual a 3. Tá certo? Compreenderam? Tá muito difícil esses exemplos? Silvia, sim ou não? Tá tranquilo? Tá tranquilo, mas eu tô com sono. Não, vamos terminar daqui a 10 minutinhos, pode ser? Vamos lá, 10 minutinhos mais? Vamos lá? Vamos fazer. Vamos terminar só as propriedades, tá? Nós temos mais 2 propriedades rapidinhas para eu explicar para vocês. Depois, a simplificação eu faço na outra aula, tá bom? Vamos lá. Outra propriedade é que a potência ela pode ser transformada no expoente do radicando, para que a gente consiga encontrar a raiz, certo? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho, por exemplo, aqui a raiz quarta, tá? De 2. Isso aqui, tudo aqui elevado a 4, por exemplo. Isso aqui eu posso transformar em raiz quarta de 2 elevado a 4. Aí o que eu faço aqui? Corto, e o resultado aqui é 2. Então, se olha um negócio desse aqui, quem olha um negócio desse aqui e não sabe essa propriedade, não sabe fazer essa conta. Certo? Porque calcular a raiz quarta de 2 é uma loucura. Mas a raiz quarta de 2 elevado a 4, você aplicando essa propriedade, você pega esse expoente aqui e joga ele como expoente do radicando. Aí aqui fica raiz quarta de 2 a 4. Seguindo a propriedade que eu já passei para vocês, você corta o quarto aqui, corta o quarto, e esse 2 pula fora do radical. Então, o resultado aqui é 2. E, por fim, a última propriedade. Na próxima aula eu faço as transformações, a parte de simplificação, e a gente faz mais exercícios para praticar essas propriedades. E a última propriedade, que é um pouquinho mais complicada, mas é tranquilo de entender, é o seguinte: uma raiz de uma outra raiz. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Uma raiz quadrada de... Opa, deu sinal aqui de... Deu sinal na frente de vocês de 15 minutos. Beleza. Uma raiz quadrada, por exemplo, de uma raiz cúbica de 64, por exemplo. O que eu faço aqui? Quando acontece de uma raiz ser raiz de uma outra raiz, você mantém o radicando, tá aqui o radicando, e multiplica os índices. 3 vezes 2, aqui é 2, né? Quando não tem nada é 2. 3 vezes 2, 6. Repito. Quando eu tenho uma raiz de uma raiz, por exemplo, raiz quadrada de uma raiz cúbica de 64, o que eu faço? Eu mantenho o radicando, que é o 64, e multiplico os índices.
3 vezes 2 é 6. Vamos fazer essa conta? Olha que é difícil tirar essa raiz sextupla. Olha como é facinho tirar essa raiz sextupla. 64, olha como é facinho, ó. Dá 2 dá quanto aqui? 32, não é isso? Dá 2 dá quanto aqui? 16. Dá 2 aqui dá quanto? Dá 8. Dá 2 aqui dá 4. Dá 2 aqui dá 2. Dá 2, 1 e acabou. Olha aqui, ó. Quantos 2 eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é 2 à sexta potência. Então, isso aqui, ó, raiz sextupla de 2 a 6, a sexta potência, é só cortar, e o resultado dessa conta aqui, ó, que parece uma coisa enorme, um dragão fumegante, o resultado é 2. E como é que a gente resolveu? Aplicando essa propriedade de radiciação. Então, você vê umas questões loucas, malucas, numa prova, que a pessoa olha assim e nem imagina como vai responder. Mas se você praticar, aplicar as propriedades da radiciação, você resolve de maneira muito simplesinha. Isso aqui que nós acabamos de fazer aqui, ó, já é o assunto do próximo ponto que eu vou dar para vocês na próxima aula. Perfeito, pessoal? Vocês vão receber o vídeo, vão receber uma apostila explicando passo a passo de cada cada um desses itens que eu expliquei para vocês agora, e mais umas continhas para a gente fazer e resolver na próxima aula, tá bom? Muito obrigado, boa noite, bom descanso.